Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para uma conversa franca sobre política. No programa de hoje, eu converso com o candidato ao governo do Estado pelo PL, partido do presidente da República. Ele já foi deputado estadual, deputado federal, senador da República e agora quer governar Santa Catarina. Eu estou falando de Jorginho Melo. Candidato, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho com o Alto Vale e além do Alto Vale, aonde vocês vão, né? Então, muito obrigado pela gentileza. Estou aqui para nós conversar um pouquinho de política nacional, estadual, a nossa candidatura, que vai bem, graças a Deus. Exatamente. Nesse primeiro bloco nós falaremos de política nacional, em seguida nós vamos falar de política estadual e para encerrar haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas com sim ou não. Candidato, eu sempre costumo abrir a entrevista perguntando justamente ao entrevistado qual é a visão política e ideológica dele. No seu caso, pelo fato de o senhor ser um apoiador assíduo do presidente Jair Bolsonaro, é correto afirmar que o senhor é um conservador? E, se sim, por que o senhor considera o conservadorismo a vertente ideal para o desenvolvimento do Estado? Me considero um conservador, sim, porque eu não vi em país nenhum socialismo ou coisa que o valha dar certo. Nunca deu. Desanda numa ditadura. Então, o liberalismo, a livre iniciativa, a liberdade econômica, empreendedorismo, isso é que fazem a diferença em todo mundo. Não, emprego não nasce em árvore, emprego não nasce em empresa estatal. Acho que empresas estatais existem, algumas que existem, é para servir as pessoas, é para fazer políticas públicas que vai ao encontro do que as pessoas precisam. Então eu sou conservador porque respeito a família, princípios. O presidente Bolsonaro nos deu e despertou no brasileiro algo que há tempo estava meio adormecido, meio morno, que é o espírito patriótico. Hoje se canta o hino nacional, você enche o peito, tira o chapéu da cabeça, o boné da cabeça. Há pouco tempo a gente via alguém encostado num carro com o chapéu na cabeça ouvindo o hino nacional. Isso não acontece mais. Levanta. Por quê? Porque o Brasil se levantou. O brasileiro entendeu que o Brasil é nosso, que a política existe para nos servir. Não esses políticos que a vida inteira trabalharam para se servir da política como ainda existe. Então a gente tem que combater isso. O voto ficou na mão do eleitor. O eleitor sabe para quem vai dar o voto. No dia 2 de outubro ele sai de casa com o peito erguido, cabeça erguida, diz assim: hoje eu vou dar um voto para quem eu acredito, ou vou dar um voto de reprovação, não vou votar mais para aquele, vou votar para esse. E isso foi o presidente Bolsonaro que nos deu, através da rede social, da franqueza dele, do civismo dele, da conversa reta dele. Não, então eu me considero um conservador porque eu cultivo esses valores. Nós temos em Santa Catarina 7 escolas cívicos militares. Eu quero fazer 21, uma em cada associação de município de cara. Porque você mistura a pedagogia, o professor, a professora e os ensinamentos de respeito, pátria, família, né? Você consegue fazer uma junção dessas duas coisas e o aluno cresce. Ele melhora na disciplina, no aproveitamento, em tudo mais. O senhor falou disciplina. Agora veja, candidato, muitas vezes um conservador ele é visto como alguém rígido, inflexível. Algumas pessoas até usam o termo ultrapassado. Isso faz com que esse termo, a palavra conservador, ele tenha para muitas pessoas uma conotação talvez até negativa. O senhor concorda com esse ponto de vista e como argumentar justamente para mudar isso, para fazer com que as pessoas enxerguem os conservadores como de forma positiva e não de forma negativa ou pejorativa? Eu não concordo com isso, viu, Guilherme? Eu entendo o seguinte, que conservador é quem cultiva, preserva e defende costumes que veio lá de trás, da tua família, do teu avô, os ensinamentos. Qual o maior porto seguro de alguém? É a sua família.
Quando tudo dá errado, o ombro que você encontra é da sua família, é o colo da sua mãe, é o colo da tua esposa, se tu for casado, do teu irmão. Né? Então, ser conservador é as coisas normais, é disciplina, é respeito, é ir para a escola, não arrebentar a vidraça da escola, é não jogar lixo na rua, é respeitar as pessoas, é saber pedir desculpa, é embarcar num ônibus, ver uma senhora levantar ou ver um senhor dar o lugar para ele, o pai quando fica mais velhinho, ele não abandonar no asilo, ele cuidar em casa, ele fazer um sacrifício, falar com a sua esposa para ela entender isso. Isso para mim é respeito a Deus, né? Liberdade, trabalhar bastante, ter dignidade, respeitar a mulher. Santa Catarina é um estado que leva nome de mulher e aqui a violência familiar é muito grande. Não combina com Santa Catarina, Guilherme. Eu tenho dito isso em muitos momentos. Por isso que eu peguei, a vice-governadora é uma delegada de polícia. Ela vai me ajudar a cuidar. E a mulher não precisa de proteção, ela precisa de respeito. Respeito. Tanto é que 50% das funções de confiança do governo vai ser ocupado por mulher. É um compromisso que eu já assumi. Por quê? Porque a mulher precisa verdadeiramente vir para... Não só quando você precisa dela para ser candidata, ela tem que ser considerada antes. Porque a mulher é o esteio da família. Acontece um monte de encrenca, mas a mulher é que segura o tranco em casa, para não deixar a família dissolver. Mãe não podia morrer. Eu sempre brinco, né? Eu perdi a minha mãe há 2 anos, mas mãe não podia morrer. É uma brincadeira, claro que a vida não é assim. Porque mãe é diferente, a mulher é diferente, ela enxerga diferente, ela é mais verdadeira. Talvez conforme ela foi concebida por ser mãe. É uma coisa extraordinária isso. Então, ser conservador é preservar o respeito. Isso faz bem para todo mundo. Baderna não faz bem. Governos de esquerda é ditadura, é meia dúzia de cupincha que vivem nas belezuras e o resto tem que obedecer. Então, eu não concordo com isso. Eu me considero um homem atualizado. Eu procuro me atualizar todo santo dia, aprender todo santo dia. A gente aprende, eu aprendo todo dia, eu estou aprendendo alguma coisa nova. Enfim, porque a vida requer isso, a vida nos exige isso. Então, ser conservador não é olhar pelo retrovisor, é olhar pelo para-brisa, para a modernidade, para a inovação, para o crescimento. Mas não esquece do respeito, de preservar a tua família, de defender teus irmãos. Enfim, para mim é isso que é conservador. Não é uma pessoa cafona, é uma pessoa que preserva as coisas boas. Senador, apesar de ser político, o senhor é formado em Direito. Por esse motivo, eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao modus operandi da Suprema Corte Federal. Há, do ponto de vista técnico, ativismo jurídico por parte do STF? E se há, por que o Senado, que é a única instituição com poder sobre a Suprema Corte, não intervém? O que o senhor, enquanto senador, poderia ter feito para conter algumas atitudes dos ministros do STF? Porque a impressão que acaba passando para a população é a de que o Senado se omite, ou alguns senadores se omitem, por talvez ter rabo preso com a corte. Essa é a imagem que passa para a população. Isso não deixa de ser verdade, Guilherme. Eu assinei a lava-toga junto com o Girão, junto com 27 senadores. Hoje tem, o presidente Bolsonaro tem no Senado, de 81, ele tem 26 senadores que o apoiam. De 81. Os presidentes do Senado é quem fazem a pauta. O Davi Alcolumbre não pautou nunca nada contra o Supremo, porque ele tinha processos andando lá. Eu não quero ser tão mal educado, dizer que ele tinha o rabo preso. Então não pautou para não magoar o Supremo e com medo que o processo dele andasse. O presidente atual agora, o Rodrigo Pacheco, é de uma família de advogados de Minas Gerais. Brumadinho, eles são advogados da Vale do Rio Doce, aquelas mortes que deu, aquelas barragens que romperam, eles são advogados, a família de advogados há muitos anos.
Tem ações andando no Supremo, no STJ, por tudo quanto é lugar. E isso representa dinheiro, boró. Ele não pauta nada contra o Supremo porque tem interesses que são financeiros. Aí você diz assim para mim, mas por que vocês não tomam? Porque nós não temos maioria. Ponto final. Não adianta ficar nervoso, ficar bravo, crescer a veia do pescoço, porque como é que vai mudar o Supremo? O presidente Bolsonaro mudou 2. Se reeleito, e eu quero que ele seja reeleito, ele vai mudar mais 2. São 4 de 11. Aí pode ser que um daqueles viaje. Eu não estou desejando morte para ninguém, mas pode ser que um coroa daquele viaje. São 5. É assim que vai mudar. Porque não dá para fechar, não dá para xingar o Xandão. Xandão, você não sei, porque tem muita gente que grita e xinga. É jogar pedra na lua. Como é que muda? Bolsonaro ganhando mais um mandato, nomeando mais 2, já fica 4. Fica quase 50% de pessoas que são mais ponderadas. Não é que vai ser lá o contra ou a favor. Pessoas que vão interpretar a lei. O que o ministro do Supremo precisa fazer? Ele tem que ser um guardião da Constituição. Ele tem que dizer assim, aqui ninguém mexe. Ô Guilherme, o que tu está falando não tem amparo aqui, rapaz. Tu se retrate, você retifique isso, porque eu estou aqui para cuidar da Constituição. Eles não podem ter ativismo judicial. Eles tomam partido. O partido da Rede de Sustentabilidade, o Randolph. O Supremo se transformou um puxadinho deles, porque eles pedem no voto lá no Senado, já está pronta a petição, os assessores já estão no plenário, nas bordas do plenário, com a petição pronta para ir para o Supremo. Aí o Supremo dá ganho de causa para eles. Quer dizer, eles pedem no voto, pedem na democracia, e aí o Supremo se transformou um puxadinho. Então esse ativismo judicial tem feito mal para o Brasil. Cadê a segurança jurídica? Rui Barbosa já dizia, a pior ditadura que tem é a ditadura do Poder Judiciário. Porque tu recorre para quem depois? Para o Papa Francisco? Para o bispo da tua igreja? Para o pastor da tua igreja? Não tem mais quem recorrer. Então é por isso que a gente precisa ter paciência, ter coragem de enfrentar, para que o rio volte para o leito. Ele está fora da caixa. Esse negócio não combina. Tem que voltar para zelar a Constituição, para dar segurança jurídica para quem quer empreender no país. Juiz não pode tomar partido, eu gosto. Ele pode votar, ele vota para quem ele quiser, mas ele não pode tomar partido publicamente, porque ele faz opinião. É um poder, é o último poder que mete a caneta. Então o Supremo peca por isso. Não são todos, alguns enveredaram para esse lado e um ativismo judicial desenfreado. Isso tem que chegar ao fim. Espero que chegue agora com a próxima eleição. Candidato, na sabatina com os presidenciáveis, os âncoras do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, compararam o mensalão que ocorreu durante o governo Lula com o orçamento secreto aprovado agora no governo Bolsonaro. Eu imagino que o senhor não concorde com essa comparação. Por isso, eu lhe pergunto, qual argumento o senhor usa para defender o orçamento secreto em relação ao mensalão? E aproveito para perguntar ainda se o senhor recebeu alguma verba desse orçamento e se sim, qual o valor, como foi aplicado? Eu não concordo. Isso é uma bobagem. Isso é picaretagem de quem fala. Mensalão foi para comprar deputado e senador para votar nas pautas do PT. Foram comprados descaradamente, muitos se venderam. Não existe orçamento secreto para mim. Por quê? Eu consegui trazer do orçamento secreto, brincando, por exemplo, 4 milhões para o hospital regional nosso aqui, Rio do Sul. Isso é dinheiro do orçamento secreto. Que orçamento secreto é esse, rapaz? Se eu dou para o hospital, um hospital que atende pessoas, público, enfim, 1 milhão para o hospital do Nossa Senhora dos Prazeres lá em Itubarão, 2 milhões para Jaraguá, 4 milhões para Joinville, 4 para aqui, para Rio do Sul. É do orçamento secreto. Não existe orçamento secreto. É conversa da Globo, é conversa de quem quer atrapalhar. É dinheiro do orçamento que você pode
destinar mais do que tu tem as tuas emendas. Cada deputado e cada senador tem 16 milhões por ano para indicar para uma prefeitura, para isso, para aquilo. Então, não existe orçamento secreto. Que orçamento é esse? Se um dinheiro que eu entrego para um hospital, de que forma que é secreta? Eles vão prestar conta, eles vão construir uma ala, eles querem comprar equipamento aqui. O Giovanni, quando me falou, os médicos daqui que precisavam de dinheiro, eu prontamente digo, vou dar 4 milhões para vocês. Porque 50% de todas as verbas que um deputado e um senador tem é obrigatoriamente para a saúde. Para ver se a gente melhora a saúde do Brasil, a saúde de Santa Catarina. A nossa está uma vergonha, tem 140 mil pessoas na fila, esperando uma cirurgia eletiva, e o governo tem dinheiro no caixa, tem 1 bilhão. Eu não errei o número, é 1 bilhão. Então o governador não faz porque não quer, deixando as pessoas sofrer. Não faz porque não quer, porque é ruim de serviço. Entendeu? Então, eu descarto 100%, porque eu estou na política, eu fui vereador com 18 anos, cara. Eu fui 4 mandatos, depois fui bancário, depois fui 4 mandatos de deputado estadual, fui presidente da Assembleia, fiz 2 mandatos de deputado federal e fui senador agora. E tenho muito orgulho em ser político, cara, de cara limpa, andar de cara limpa. Serviço prestado, fui eleito 2 vezes o melhor senador do Brasil agora, pelo que apresentei, pelos 16 projetos que aprovei. E projetos que mudaram a vida das pessoas, entendeu? E o ranking dos políticos é muito criterioso, não é jogo de compadre. É um organismo privado. Conheço a entidade, acompanho. Privado, jogo duro. Né? Então eu tenho muito orgulho em ser político. Então quando alguém fala uma bobagem dela, mensalão era picaretagem, era corrupção. Era comprar deputado e senador para votar nas pautas do governo. Votar nos caprichos do governo. Isso não existe. Nós temos direito às nossas emendas. E mais uma parcela, porque a gente consegue tirar do próprio orçamento da União, aprovado por todos, transparente, publicado, para você trazer para o teu estado. Então, incompetente é quem não pega esse dinheiro para trazer para o seu estado. Eu consegui trazer 400 milhões nesse período que eu sou deputado federal e senador. E gostaria de ter trazido mais. Dê dinheiro para tudo quanto é hospital, dê dinheiro para fazer asfalto, dê dinheiro para fazer creche, dê dinheiro para fazer CRAS, dê direito para carro, para saúde, carro para o conselho tutelar. Amigo, isso é a minha obrigação. Eu tenho que trazer para o meu estado, porque a gente precisa muita coisa aqui. Às vezes lá em Brasília eles dizem para nós assim, você é de Santa Catarina, né, Jorge? Lá é uma maravilha, lá você não precisa de nada. Eu digo, nós temos um povo bonito, trabalhador, riqueza, tem praia, tem montanha, tem serra, tem vale, mas nós precisamos de muitas coisas. Nós temos que terminar 470. Tem 40 quilômetros pronto, que foi o presidente Bolsonaro que fez. A dona Dilma veio em Blumenau, quando ela era presidente, bateu no peito e disse que a 470 era dela. Ela foi para o inferno e não fez 1 metro. Quem fez foi o presidente Bolsonaro. 40 quilômetros dos 73 para chegar em Dayal. Nós estamos fazendo. O dinheiro está indo. Todas as BRs em Santa Catarina estão sendo tocadas. Não vai com a velocidade que a gente queria. Sabe por quê? Porque o governador brigou com o presidente Bolsonaro. Ele traiu o presidente Bolsonaro. 60 dias depois que ele se elegeu, ele disse que ele se elegeu pelo que o povo entendeu a mensagem dele e abandonou o presidente Bolsonaro. Isso prejudicou a Santa Catarina. Ele nunca foi ao nosso encontro para ir lá pleitear por Santa Catarina recursos, com projetos. Entendeu? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ser um governador ao lado do presidente da República para resolver esses gargalos que ninguém resolveu até hoje. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. É uma honra para nós ter